Pessoal, boa tarde. Boa tarde aos polos, né? Então, queria que fosse transmitir para os polos todos os nossos potenciais tutores que estão aqui presentes no auditório, né? Para que as pessoas depois, durante o processo de interação, elas tenham uma ideia de com quem elas estão conversando. É claro que a gente vai ter um ambiente todo customizado para isso, mas é interessante. Então, nesse primeiro momento, né, essa é a nossa equipe que tende a aumentar, né? Então, para começar, esse é o time, né? Então, sejam todos bem-vindos, né? Parabéns aí por terem aceito esse desafio, né? Trabalhar com a educação à distância é um desafio, sem dúvida alguma, né? A gente tem que se adaptar a várias coisas que muitas vezes a gente está viciado no dia a dia devido ao ensino presencial. E aí hoje, na verdade, a ideia é fazer um bate-papo, né? Então, assim, vocês também se sintam livres para perguntar, para interagir, né? Levanta a mão, faz perguntas, enfim, não deixa passar. Às vezes você quer fazer um comentário, quer compartilhar uma experiência, enfim, esse é o momento, né? Então, sinta-se à vontade. Estamos num momento em que ocorre uma gravação, mas não por isso vamos ter um comportamento artificial, né? Na verdade, na educação à distância, o ideal é que você haja normalmente como você agiria dentro de uma sala de aula, né? Então, essa é a ideia. E aí hoje a gente vai discutir um pouquinho a questão do perfil dos tutores e o papel do tutor no dia a dia da sua prática, né? Então, essa prática educativa, o que precisa ser feito, o que se entende por tutor, né? Quais são as diferenças em relação a uma sala de aula, né? Se a educação à distância realmente ela é efetiva ou não, a gente nem parte mais desse princípio, né? A educação à distância é uma realidade, ela enfim, ela é efetiva como é o ensino presencial. No entanto, se utilizam outras metodologias para se ensinar, né? Somente essa a diferença. E aí a gente tem algumas coisas para se adaptar em relação realmente às nossas tarefas, né? O que a gente vai fazer para conseguir dar conta desse ensino, né? E dessa interação com esse aluno, que também é uma interação muito mais dinâmica e muito mais presente até do que na sala de aula comum. Então, na educação à distância, vocês vão perceber que o seu contato com o aluno, você vai conhecer mais o aluno até do que você conhece dentro da sala de aula, né? Muitas vezes na sala de aula você passa o semestre inteiro, você às vezes não sabe o nome nem dos alunos, né? Muitos professores não procuram nem aprender o nome dos alunos, né? Então, na educação à distância, não, você vai lembrar do aluno, você vai lembrar das principais dúvidas dele, porque você ali vai ter um atendimento personalizado, né? Então, é bem diferente a forma de abordar esses alunos e a forma de trabalhar. Então, a gente vai discutir um pouquinho essas questões hoje, né? E aí com exemplos práticos. E na hora que eu entrar na questão prática, vocês também se sintam à vontade para compartilhar a experiência de vocês. Então, a primeira coisa que a gente tem que discutir é a questão do conceito do que é ser tutor, né? Então, se eu for trabalhar nessa modalidade, na modalidade de educação à distância, o que seria ser um tutor, né? Então, segundo os autores da área, o conceito de tutor vem sofrendo modificações ao longo da história da humanidade, né? A etimologia da palavra tutor traz implícito o termo tutela, proteção, tão comum no campo jurídico. Se traduz por a defesa de uma pessoa menor ou necessitada. Então, assim, se você for pegar realmente o significado da palavra, né, não distancia tanto do que é feito no nosso trabalho no ambiente virtual, né? Porque o tutor é aquele que realmente vai cuidar, vai fazer com que o outro atinja determinados resultados, vai guiar o outro, vai ajudar o outro a se desenvolver, né? E na educação à distância, o nosso papel como tutor é exatamente esse, né? O que a gente vai fazer é isso, né? Então, a gente vai possibilitar, né? O que é o tutor? É um mediador do processo de ensino e aprendizagem do aluno, né? Então, no dia a dia, quando você está ali no ambiente virtual, é isso que você vai fazer, né? Na sua interação, você vai levar o aluno ao desenvolvimento, né? Então, realmente é uma coisa que é muito mais próximo do que a gente imagina, né? Porque o aluno, no ambiente virtual, ele tem diversas ferramentas para se aproximar do professor. Então, e pelo fato dele não ter que olhar ali no olho a olho, vocês vão perceber que a interação ela é mais firme, ela é mais forte, né? E ele tem vários ambientes dentro, várias ferramentas dentro do ambiente virtual que vai possibilitar esse contato com o tutor. Então, ele tem desde ferramenta de mensagem até ferramenta de chat, né? Se você vai fazer uma atividade que vai ser síncrona, tem a ferramenta do fórum, se vai ser assíncrona.
e aí o tutor ele vai guiando o aluno por todas essas ferramentas dentro desse ambiente virtual, de maneira a esse aluno se desenvolver, né? Essa é a ideia. Aqui eu não vou ficar lendo os conceitos, porque depois essa apresentação ela vai ser disponibilizada para vocês, mas assim, termo-chave: ação orientadora global, conjunto de ações educativas, crescimento intelectual, autonomia, tomar decisões, participação como aluno, né? Então, sem dúvida alguma, você como tutor tem, né, essa responsabilidade de fazer com que esse aluno se desenvolva intelectualmente, né? Que esse aluno tenha autonomia. Então, o aluno da educação à distância, ele tem que ter muito mais autonomia do que o aluno da sala de aula, né? E eu costumo falar que a educação à distância, do ponto de vista de organização, sem dúvida alguma, ela é mais efetiva. Porque quando você coloca um professor na sala de aula, ele tem toda uma autonomia, né, no conduzir a aula, né? Então, ele pode conduzir a aula de diversas maneiras. E às vezes a forma de conduzir a aula ou a metodologia que ele está utilizando, nem sempre ele consegue abordar todo o conteúdo que foi estabelecido no plano de ensino, né? Já na educação à distância, isso não tem como acontecer, porque ela é criada, ela é pensada, ela é colocada em prática de uma maneira que as metodologias levam a todo aquele conhecimento que foi planejado, que está estabelecido no plano de ensino, ser efetivo, acontecer, porque existe um cronograma, existe práticas que vão ser determinadas, que devem ser feitas em determinadas unidades. Então você, como tutor, tem que realmente tomar alguns cuidados em relação a esse crescimento intelectual do aluno, porque nem sempre o aluno que você vai ter ali no dia a dia, ele está preparado para determinadas atividades, ou ele traz com ele conhecimentos suficientes para desenvolver determinadas habilidades que são propostas naquela unidade. Ou ele te surpreende, né? Porque também em educação à distância você encontra públicos diversos, né? A gente não pode ter preconceitos, né, sobre quem é esse aluno da educação à distância. Esse perfil, na verdade, ele é um perfil muito variado, né? Eu já tive alunos em cursos de pós-graduação que, quando eu entrei para fazer a tutoria, me surpreendi, tá certo? Eram pessoas que faziam um curso lá de gestão pública, e dentre os vários cursos que eu já fiz a mediação em educação à distância, e quando eu fiz lá o primeiro contato, um fórum de apresentação para me apresentar, eles se apresentarem, dar liberdade para eles falarem, se sentirem mais próximos, eu descobri que a maioria das pessoas eram desembargadores, eram promotores, eram juízes, a maioria das pessoas ficavam em Brasília, né? Porque eles, enfim, fazer uma pós-graduação ia levar uma promoção, afetava diretamente o salário do indivíduo, então assim, era um público totalmente diferenciado, né? Numa graduação, que é esse primeiro momento que vocês vão trabalhar, a gente também vai ter de tudo, né? É um público variado. Você vai ter aquela pessoa que não fez o ensino, não cursou o nível superior ainda, e você tem aquele cara que está fazendo o curso porque ele é uma realização pessoal. Eu, por exemplo, penso em fazer alguns, tá certo? Por que não fazer filosofia? É uma coisa que eu sempre pensei. Então, assim, a gente vai ter determinadas surpresas. Você vai ter um público que é a primeira graduação, aquele aluno que apresenta dificuldades, aquele aluno que, enfim, tem ali coisas que você, como tutor, vai ter que ajudar esse aluno a se desenvolver, porque é responsabilidade sua mediar esse desenvolvimento intelectual dele. E você vai ter alunos que vão te surpreender e que vai fazer, na verdade, você estudar mais. Porque eu, quando nessa turma de gestão pública entrava para discutir com os caras no fórum, eu tinha que estudar muito, eu tinha que pesquisar muito, porque, enfim, era um público muito refinado, né? Então, assim, a gente vai se surpreender com o aluno que a gente tem aí nesse ambiente virtual. A gente também acha, muitas vezes, que o aluno do ambiente virtual, o aluno que escolhe um curso à distância, é geralmente um público mais velho. E não, a gente também tem pessoas extremamente jovens que estão ali buscando conhecimento por um outro motivo. Às vezes ele não se percebe dentro de uma sala de aula no modelo tradicional, porque o comportamento dele, a pessoa dele não consegue ficar ali naquele modelo tradicional, e ele procura uma outra possibilidade de desenvolvimento. Eu conheço pessoas que são assim, pessoas próximas a mim que não têm perfil para ficar dentro de uma sala de aula, não conseguem, né? Então a educação à distância é uma alternativa. E aí você percebe também que essas pessoas, elas têm totalmente ali um desenvolvimento tecnológico muito mais rápido e muito melhor, às vezes, do que o seu e do que os outros colegas, porque é um público mais jovem,
é um público que já nasceu com a tecnologia da informação muito mais desenvolvida, né? E ele não teve que fazer o ABC da tecnologia da informação, né? Que eu me lembro que aos 12 anos minha mãe me colocou para fazer curso de informática. Hoje em dia não existe mais isso, né? Hoje em dia você não coloca mais uma criança, um adolescente para fazer curso de informática, né? Hoje em dia as crianças e os adolescentes eles já estão totalmente inseridos, então é bem possível que a gente pegue o início dessa geração, né? Esse pessoal que já tem 18, 19 anos e procura um curso à distância ali com uma alternativa. Tenho alunos aqui da graduação que eles têm, o aluno que eu estava dando disciplina de empreendedorismo outro dia falou, pô, professor, eu estou fazendo administração aqui, mas eu estou fazendo um curso de gestão e marketing à distância numa outra universidade. Então, mas por que você está fazendo? Porque eu queria, dentro da administração, eu gostei muito do marketing, eu queria me aprofundar no marketing, aí eu vi uma oportunidade de concluir as duas coisas juntas, e aí eu estou fazendo paralelo aqui à graduação, eu estou fazendo gestão e marketing, que eu estou aprofundando conhecimento em marketing. Achei incrível aquilo, né? Porque realmente eles percebem essas alternativas. Então, assim, a gente vai ter, dentro desse ambiente virtual, diversos tipos de alunos. Assim, aquele aluno que você realmente vai ter que interagir de maneira a ter que fazer um tutorial à parte para ele, porque ele tem uma dificuldade extrema, às vezes não é nem do conhecimento ali que está sendo tratado naquela disciplina, mas às vezes do uso da ferramenta tecnológica, né? Então, já tive alunos assim, o pessoal tem dificuldade em usar a plataforma, né? Por mais que tenha os tutoriais feitos pela universidade, que ele entra lá na plataforma, ele consegue ver o Moodle, as diversas coisas que o Mackenzie já desenvolveu no núcleo de educação à distância, às vezes tem determinadas coisas ali que, se não for você, o tutor que está ali no ambiente, falar para ele, esse é o caminho, você tem que fazer desse jeito aqui, ele não vai entender, né? Então, assim, realmente você vai ter esses públicos diferenciados e você vai ter que lidar com isso. E também tem outras coisas aí no ambiente virtual que a gente acha que as pessoas não interagem, elas interagem. E tem pessoas que, às vezes, você vai perceber, ele tinha que fazer uma atividade, aí já falta assim, 3 dias para vencer o prazo e você, como tutor, vai fazendo o acompanhamento, né? Quem está fazendo, quem não está fazendo, por que não está fazendo. Aí você percebe para o cara, fala, fulano, você mandou uma mensagem, por que você não participou do fórum ainda? Aí ele vai te responder, fala assim, professor, eu tenho vergonha. Eu já tive alunos, né? Mas por que você tem vergonha, né? Você está ali, está construindo, fica à vontade, vai, né? Até a forma como você vai mediar, às vezes, o comentário que você vai fazer ali no fórum, às vezes, a forma como você vai usar as palavras, você tem que tomar cuidado. Eu, quando comecei com essa história de educação à distância, já há 7 anos atrás, os alunos falavam assim, professor, por que você é tão grosso? Né? Uma vez, por que você é tão grosso? Né? Por que você é tão, sabe assim, né, extremamente grosseiro na forma como você fala? Não, mas não é que... Porque as palavras, elas não têm gesto, né? Você não está vendo ali. Então, às vezes, a maneira como você escreve, o aluno interpreta que você foi grosseiro com ele, né? E então, a gente vai, aos poucos, você vai aprendendo esse construir. Às vezes, como coordenador de curso, os alunos vêm reclamar de professor, né? Eu falo assim, mas fulano, tal, isso aqui não tem didática, não consegue... Eu falo, não é que ele vai desenvolver, não existe nenhuma sala de aula, não existe um curso que você ensine ninguém a ser professor. O ser professor, ele vai sendo construído, e ele está constantemente sendo construído. A todo dia a gente muda a forma como ser professor, como atuar. No ambiente virtual não vai ser diferente. Então, às vezes, práticas que você vai adotar no início da sua tutoria, depois você vai percebendo que essas práticas não são tão efetivas, e que se você fizesse de uma outra maneira, ela seria mais efetiva. E aí você vai melhorando essa prática, né? Porque sempre lembrando que a responsabilidade é sua, né, para o desenvolvimento daquele aluno. É claro que esse aluno ele tem que perceber que boa parcela do desenvolvimento dele exige uma coisa chamada autonomia, que a gente já começou a discutir. E que ele tem que ter essa autonomia, ele tem que ter autonomia da pesquisa, ele tem que ter autonomia de buscar os livros da bibliografia básica, ele tem que ter autonomia de ler o texto que foi entregue para ele, escrito pelo autor aqui, que é o professor autor, enfim. Ele tem que perceber isso. Se ele não tiver essa autonomia, consequentemente ele não vai conseguir acompanhar a turma. Mas isso você vai aos poucos gerando no aluno essas, né, essas reflexões, porque ele também tem que refletir que se ele não tiver organização, disciplina e autonomia, ele não vai conseguir terminar o curso. Então, assim, as pessoas
tinham preconceitos no início da implantação da educação à distância no Brasil, que um curso à distância ele seria mais fácil e ele seria um diploma que não teria tanto valor quanto um curso presencial, né? Assim, é totalmente ao contrário, né? Porque enquanto o aluno ali no dia a dia da sala de aula presencial, ele entra num grupo, né? Aí ele não faz nada, mas o grupo põe o nome dele no trabalho. No dia da prova ele dá um jeito, né? E ali ele vai passando dentro do sistema. Então, da mesma forma como na educação presencial a gente tem falhas e tem coisas boas, a educação à distância é a mesma coisa, tem falhas e tem coisas boas, né? Então, só que na educação à distância, se o indivíduo não tiver disciplina, ele não consegue concluir o curso, né? Então, no início, o trabalho do tutor em ficar monitorando o aluno para saber se ele fez atividade, se ele está atrasado, é muito grande nas turmas de primeiro semestre, nas turmas que ingressam, porque ele não tem ainda aquela cultura dentro dele, né? Ele não institucionalizou aquela cultura da disciplina, de imprimir um cronograma e colocar lá no quarto dele, perto do computador, que ele tem aquela disciplina e que naquelas datas ele tem que fazer as atividades, né? Então, isso é extremamente complicado. Hoje mesmo, eu estava falando com a minha sobrinha que é adolescente, né? Começou o curso de arquitetura e tem uma disciplina lá que é a história da arte, que é à distância. Eu já falei para ela 3 vezes que ela tem que fazer a atividade da primeira unidade. Até agora ela não começou. Aí não adianta, porque ele não tem noção de disciplina, né? Tá começando ali. Aí o que eu vou fazer agora quando eu chegar em casa? Eu vou imprimir o cronograma e colocar lá, né? Então, se o seu aluno não vai ser diferente, né? Então, o aluno, quando ele ingressa, quando ele começa no curso à distância, até essas questões que envolvem realmente o indivíduo, porque isso é uma questão do indivíduo, a disciplina, você vai ter que instigar nele. Ele vai ter que perceber isso, né? Então, quando a gente fala de educação à distância, é algo muito sério, né? É algo que exige disciplina, autonomia, busca do conhecimento constante. Não tem como ele burlar o sistema, né? O sistema está ali e ele tem que fazer, ele tem que se mostrar nas horas necessárias. Então, realmente, você vai ter que estimular o aluno nesse sentido. E quando ele fala ali da participação como aluno, isso daí também é uma coisa muito importante, porque num fórum, às vezes o aluno está ali interagindo e aí ele coloca ali uma resposta, sim, não, né? Ou ele coloca uma coisa que não, que assim, faz, meu Deus, de onde ele tirou aquilo, né? Você vai ter que tentar contornar aquela situação de maneira a não desmerecer o que ele colocou, mas pedindo para ele refletir. Às vezes responde com uma outra pergunta, né? Então, ele tem que perceber que ele tem que ter um comprometimento com aquilo que ele vai postar naquele ambiente, porque aquele ambiente ele não é um depósito de coisas. Às vezes é interessante porque nos fóruns, né, nessas atividades que são assíncronas, o aluno ele acha que ele só entra lá, coloca a contribuição dele e some, né? E aí você, geralmente, como tutor, você tem que instigar que eles debatam entre eles. O problema é quando o debate aflora demais, né? Porque aí você também vai ter que contornar ali, estabelecendo algumas regras, porque às vezes um perde a paciência com o outro, isso acontece. Da mesma forma como na sala de aula, às vezes eles, né, têm alguns conflitos, no ambiente virtual também não é tão diferente. Eles também têm conflitos entre eles no ambiente virtual e o professor ali, o tutor, como mediador, também vai ter que contornar essas questões comportamentais, né? Então, não ache que a sua atuação como tutor é simplesmente no conteúdo técnico, porque não é. É a mesma coisa que uma sala de aula. Então, várias situações que são fora do conteúdo técnico, você vai ter que tentar contornar ali na sua atuação. Então, a prática como tutor é algo que exige bastante do profissional. Então, assim, não é à toa que todos vocês, né, estão participando aí de processos que são processos seletivos rigorosos, né? Então, assim, tem um perfil. É qualquer um que pode ser um tutor? Não, a pessoa tem que ter determinadas questões que devem ser cumpridas, né? Porque tem que dar conta de todos esses desafios que estão aí. Então, o orientador da aprendizagem, o aluno solitário isolado, isso existe, né? Então, tem aquele que ele entra ali só às 23h59, porque o prazo era às 24 horas do domingo. Tá? Então, você vai ter que tentar incluir esse cara, né? Necessita de um orientador acadêmico ou até um facilitador, né? Então, isso sem dúvida. Quando a gente fala ali de orientador acadêmico, né, também é importante você colocar algumas regras de conduta, às vezes, no ambiente.
vocês vão perceber que por ele ter, em algumas situações, muito acesso ali à internet, né, e você tá lidando com a educação à distância, que é a utilização do recurso da internet, é o principal recurso, às vezes você pede para ele fazer uma contribuição num fórum, e aí ele coloca uma coisa que foi plagiada, né? Então, você vai ter, como orientador acadêmico, tentar contornar essa situação de maneira a mostrar para ele que aquilo não é uma coisa correta, né? Então, veja que isso aí já foge à questão do conteúdo técnico, né? E passa a ser uma coisa que é um conteúdo transversal, digamos assim, né? Que é a questão da ética, dos valores, enfim. E aí você vai mostrar para ele que aquilo não é adequado e que você também está vendo, né? Porque o aluno, às vezes, ele tem aquela percepção, o professor não vai ler o que eu postei, né? O tutor não vai olhar o que eu coloquei. Assim, é constante o aluno ter essa dúvida. Mas será que ele lê? Né? Ontem mesmo eu atendi um aluno que ele foi falar, professor, você não pode me ajudar? Porque o prazo era domingo, mas a plataforma estava instável, eu perdi o prazo. Será que você não teria como falar com o tutor lá para ele deixar eu postar a atividade novamente? Não. A regra era até aquele dia, aquele horário. Mas não tem? Não tem. Né? Funciona dessa maneira. Então, o aluno também ele testa, da mesma forma como o aluno testa o professor na sala de aula, ele testa o tutor no ambiente virtual. Não acha que, assim que é diferente. Às vezes, tinha atividades que os alunos tinham que postar de texto, construção de texto, e ali, imagina, 150 textos para você corrigir, né? E aí você vai estabelecer sua rotina de trabalho também, que é uma coisa importante. Às vezes o aluno mandava um arquivo em branco, tá certo? Então, será que aquilo era um teste ou será que ele errou e mandou o arquivo errado? Não sei, né? E aí, às vezes, no convívio com os alunos, porque eles também eram alunos de presencial, a gente ouvia, não, eu mandei lá o arquivo tal para ver se o professor vai ver mesmo, né? Então, não deu tempo, eu mandei qualquer coisa e depois, então assim, tem algumas coisas que a gente tem que tomar muito cuidado na nossa rotina de trabalho, porque isso envolve a questão da credibilidade daquilo que nós estamos fazendo, né? Então, se você não simplesmente pode sair colocando a nota máxima para todo mundo, que ele vai ficar satisfeito, ninguém vai reclamar, e não olhou o que foi feito, porque aí cai em descrédito todo um trabalho sério que está sendo desenvolvido, né? Então, realmente você, como tutor, também tem essa responsabilidade, né? É um papel fundamental, tem a inter-relação personalizada e contínua com o aluno, então isso é uma coisa incrível, né? Porque o aluno que leva a educação à distância a sério, e ele tem disciplina, ele se desenvolve muito, porque ele tem um atendimento personalizado do seu tutor, né? Assim, a atividade dele vai ser corrigida, ele vai receber um feedback daquilo. Poxa, a gente faz isso na sala de aula presencial? Raramente, né? O aluno ele vai ver o texto dele corrigido e o professor vai apontar quais foram as principais problemas daquilo, ele vai ter um feedback para ele melhorar da próxima vez. Então, assim, isso é muito rico, né? Então, na educação à distância é exatamente esse o modelo adequado, e é o modelo que está sendo desenvolvido aqui, né? Então, quando a gente fala do modelo de educação à distância do Mackenzie, em relação aos outros modelos que eu conheço em outras instituições, é um modelo que zela pela qualidade, assim como sempre zelou pela qualidade da educação presencial. Ou seja, algo feito com muita responsabilidade, né? Então, o aluno ele vai ter esse atendimento personalizado, né? E aí você, como tutor, vai ter ali a orientação desse aluno e ela vai ser contínua, em todos os sentidos. Construir o seu modelo tutorial, né? Então, cada instituição, então a nossa aqui, ela tem a construção de um modelo próprio, né? Então, a gente tem todo um artefato que foi criado, vários artefatos que dão subsídio ao modelo de educação à distância que está sendo implantado aqui, né? Então, você tem lá as atividades que vão ser no ambiente virtual, as atividades que vão ser no polo, de forma presencial. E aí você tem as responsabilidades, né? Então, você tem o tutor do ambiente virtual, você tem o tutor do ambiente presencial quando ele vai lá no polo, né, assistir uma teleaula. Então, tudo isso, né, está bem estabelecido no modelo de educação à distância que foi criado. E aí, o tutor está dentro desse modelo como sendo uma figura fundamental para o desenvolvimento desse aluno. Questão das implicações formativas articuladas ao papel do tutor, né? Então, sem dúvida alguma, a formação do tutor necessita incluir o desenvolvimento de habilidades e capacidades diversas, que envolvem o desenvolvimento de bases pedagógicas adequadas ao ensino de adultos, procedimentos de investigação, domínio das mídias,
como também habilidade de comunicação, competência interpessoal, liderança, dinamismo, iniciativa, entusiasmo, criatividade, capacidade para trabalhar em equipes. Praticamente um herói, né? Fala. Né? É praticamente um herói, né? Mas você trabalhar com educação hoje, o que nós somos? Heróis. Porque a gente mata um leão por dia, tá certo? Então é extremamente complicado. Você estimular o aluno na sala presencial é algo extremamente difícil hoje em dia. Porque com o professor na sala de aula tem várias outras coisas competindo ao mesmo tempo. Então você tem o celular, você tem a mãe dele que está no WhatsApp, você tem um amigo que está no WhatsApp, você tem a namorada que está no WhatsApp, você tem o Facebook, você tem... E ele está ali o tempo inteiro, e você o tempo inteiro competindo com ele e mostrando que aquilo que você está fazendo tem alguma importância, porque senão o cara não se interessa por aquilo que você está fazendo. Né? Aqui no ambiente virtual, não é diferente. Né? Então você realmente vai ter que ter conhecimentos e habilidades necessárias para gerar, né, o interesse daquele indivíduo que está ali fazendo parte daquele processo como sendo algo importante, né, como de fato é. Então, claro que o tutor ele tem que ter domínio aí de determinadas coisas. Então, por exemplo, domínio da mídia. É óbvio que tem que ter domínio da mídia. Né? A gente tem que ter determinadas ferramentas ali, às vezes, para fazer orientação para os alunos. A gente tem que saber usar muito bem a plataforma, né, também. Porque às vezes o aluno tem uma dúvida sobre o uso da plataforma e você, como tutor, você tem que saber, falar, olha, é assim que faz, né, dessa maneira. Você, como tutor, tem que saber usar muito bem a plataforma, porque isso daí vai melhorar o seu trabalho burocrático também no dia a dia. Porque o fato de você ser um tutor não significa apenas fazer a mediação com o aluno. Assim como nós, dentro de uma sala de aula, dentro de uma instituição, a gente tem outras obrigações, fora da sala de aula, como tutor você também vai ter. Né? Você vai ter que puxar relatório de frequência, você vai ter que puxar relatório de quem está ausente há tantos dias, você vai ter que puxar relatório de nota. Né? Então, tem que ter o domínio aí da questão tecnológica. E o domínio da mídia ele também é importante para você fazer indicação de objetos de aprendizagem. E é claro que o professor conteudista que está criando a disciplina, juntamente com o nosso núcleo de educação à distância, pensa nisso. Né? Então, quando uma disciplina está sendo pensada, ela é pensada por uma equipe multidisciplinar. Então, cria-se um plano de ensino para aquela disciplina e, em cima daquilo, ela vai ser construída. E o indivíduo que está construindo aquela disciplina dentro do Mackenzie, ele tem todo um apoio do núcleo de educação à distância, onde ele pode buscar vários objetos de aprendizagem para tentar tornar a disciplina dele mais dinâmica. Então, a gente tem um departamento que só cuida dessa questão, que é bem desenvolvido dentro da FCI, com o apoio da FCI. Mas isso também não impede você, como tutor, que está ali próximo do aluno, né? Todo dia você é o cara que está ali mais próximo do aluno, também conhecer outros objetos de aprendizagem e indicar esses objetos de aprendizagem que são abertos para o desenvolvimento desse aluno. Então, uma vez eu me lembro que eu estava dando um curso de finanças corporativas e eu fui o conteudista da disciplina. Ainda bem que eu fui a primeira vez, a disciplina foi para o ar e eles falaram, olha, a gente vai te convidar para você ser o tutor da primeira turma para testar o que você desenvolveu e ver o que tem que melhorar, porque afinal a gente está falando de uma disciplina chamada finanças corporativas. Né? Finanças na sala de aula tem dificuldade, então à distância a gente vai ver como que vai fazer para tentar mitigar essa dificuldade que os alunos vão apresentar. Pois bem, foi ótimo, assim, eu me desenvolvi muito escrevendo aquele conteúdo, porque eu tinha que explicar para o cara. Como que você calcula um fluxo de caixa descontado? Aí eu ia lá, falava um exemplo, aí pensava, pegava a calculadora HP, passo a passo, como que ele usava aquilo. Meu Deus, o aluno, eu não vou estar com ele não vai estar na sala de aula ali comigo, como que esse cara vai fazer na casa dele para aprender a usar essa ferramenta? Pronto, escrevi as 5 unidades, ótimo. A disciplina foi para o ar e comecei a fazer a tutoria da disciplina. Eu tinha esquecido uma coisa, só a coisa mais importante eu tinha esquecido. Nem todo mundo tinha HP. Então, assim, era um curso de finanças corporativas, que a principal ferramenta era HP, e eu não levei, com a minha ignorância, em consideração que nem todos os alunos podiam ter HP. Né? E aí, além disso, tem uma outra coisa que nós somos muito viciados. Na nossa concepção, na nossa visão de mundo, a gente é muito limitado. Vocês vão me desculpar. Porque para a gente o mundo é São Paulo. Né? Só que na educação à distância, você não tem aluno só de São Paulo. Você tem aluno do Brasil todo. E as realidades são completamente diferentes. Assim, muito diferentes. E aí eu esqueci isso também. Falei, né, e agora? Aí a disciplina foi para o ar, de repente, professor,
vai me desculpar, uma mensagem recebi de um aluno que era lá do Mato Grosso. Eu não tenho HP. Como que eu vou fazer as atividades? Eu me desesperei. Falei, nossa, e agora? Não vai dar nada certo. Não tem HP, tá? Fui lá no núcleo de educação à distância. Coloquei o problema para os caras. Falei, não, professor, mas com certeza já deve ter um emulador da HP. Falei, então tá bom, então vamos procurar esse emulador da HP. Vamos ver se isso é aberto, se todo mundo pode baixar para o computador em casa ou se tem que pagar, como que funciona isso. Graças a Deus tinha. O emulador da HP era aberto, ele podia baixar no computador dele. Aí a gente pegou o link do emulador, jogou lá para o aluno, e aí ele pôde baixar aquela ferramenta e fazer as atividades. Amém. Tá certo? Mas tem essas questões. E se você conhece bem a questão da mídia, né, você consegue dar conta disso, porque tem N outras alternativas, tem opções de indicação, de conteúdo, onde ele pode buscar. Enfim, né, tem várias coisas aí que você pode utilizar. A questão da habilidade de comunicação, então nem todo mundo é da área de comunicação, nem todo mundo é da área de letras, nem todo mundo sabe falar às vezes tão polidamente, né? Eu sou um cara que fui executivo da área financeira / contábil, então assim, para mim eu só via números na minha frente até o dia que eu decidi que eu também queria ser professor e fui fazer mestrado, depois doutorado, e aí, mas até então, sabe, era só número. E aí quando você se depara com uma coisinha, você fala, você tem que aprender a se comunicar de forma escrita. Aí a coisa muda completamente, né? Porque primeiro é você aprender a falar de forma polida, escrito, né? Segundo é você conseguir passar a mensagem para o outro da forma como tem que ser. Às vezes você manda assim, um aviso para um aluno, né? Por favor, eu gostaria que vocês fizessem, né? Você não está falando claramente para ele que ele tem que fazer. Né? Então ali não é, por favor, eu gostaria que vocês... Não, é para usar o imperativo. Vocês devem fazer até tal... Então, assim, tem várias coisas que o tutor ele tem que desenvolver dessa questão da habilidade de comunicação que são fundamentais. Porque a forma como ele vai se comunicar com o aluno tem que ser muito efetiva. Tem que ser muito eficiente. Uma vez ali uma mensagem que você manda e não está muito claro o que ele tem que fazer, você não tem noção do trabalho que aquilo vai te dar. Porque você vai receber um monte de outras mensagens com N dúvidas, porque a sua primeira mensagem não foi clara. Né? E aí você tem que pensar em N outras coisas que você tem que colocar naquela mensagem que são fundamentais para o indivíduo saber de informação e ele precisa daquilo para dar conta do que ele tem que fazer. Então a habilidade de comunicação na educação à distância é uma coisa que aos poucos também vai sendo desenvolvida pelo tutor. E aí você vai percebendo que a primeira vez que você fizer uma tutoria, você vai aprimorando isso. Né? Então, uma prática que eu aprendi, toda vida que quando eu inicio uma disciplina que eu vou fazer uma tutoria, eu coloco um aviso de apresentação e de regras. Né? E ali eu coloco toda a regra de funcionamento. Como que vai ser, já deixo claro que eu não aceito atividade fora do prazo, tem que seguir o cronograma, tem que se atentar a isso, né? Que eu não recebo e-mails, que toda a comunicação é feita via plataforma, né? Assim, eu deixo claro quais são as regras de trabalho. Quando a gente entra na sala de aula presencial, o que é que a gente faz no primeiro dia? O contrato de trabalho que é tácito, não é isso? Tácito, a gente fala, verbalmente a gente fala, vai lá e fala, ó, esse aqui é o plano de ensino. Então, nessa disciplina, nós vamos abordar isso, 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 isso. Eu vou dar 2 provas e um trabalho. E você estabelece as regras no primeiro dia de aula, numa sala presencial. No ambiente virtual, quando você começa a fazer a tutoria de uma turma, você tem que fazer a mesma coisa. Então, assim, aviso, apresentação do tutor e regras de conduta do semestre. E ali você vai estabelecer as suas regras de trabalho. O aluno ele tem que aprender que se comunicar com você tem que ser via plataforma. Não tem essa história de ele encontrar teu e-mail em algum lugar e você responder o e-mail, né? É a plataforma. Então, dentro da plataforma vai ter uma ferramenta que eu vou entrar lá, até 24 horas e vou me comunicar com esse aluno. Por várias questões, né? Primeiro que também trabalhar à distância também tem que ter uma rotina de trabalho, né? Não é, então você é tutor, você atua, então você faz a hora que você quer. Não, não é bem assim. Né? Eu, como tutor, eu tenho uma rotina. Então, eu acordo tal horário, de tal horário a tal horário eu faço a tutoria. Tranco lá a porta do escritório, sento e eu vou fazer a tutoria. Ali é a rotina, né? E o aluno, ele percebe quando você tem uma rotina. Porque ele sabe que você vai responder a mensagem dele em até 24 horas naquele horário.
Então ele percebe que o tutor dele trabalha das 9 ao meio-dia. Então ele vai criar aquela cultura de que quando ele quer mandar alguma coisa para você, ele tenta mandar dentro daquele horário, porque ele sabe que na hora seguinte lá você vai responder. Só que você já estabeleceu também regras para ele. Por exemplo, olha, eu estou desesperado, não consegui acessar a plataforma porque está todo mundo acessando, já são 23h30 do domingo, que é o último dia, né? A plataforma está instável. Descobri o e-mail do professor, entrei lá na página do Mackenzie, descobri o e-mail do professor, vou mandar um e-mail para ele, vou mandar minha atividade por e-mail. Não é assim. Estava lá no aviso, né, que você não ia receber atividades por e-mail somente pela plataforma. E por várias questões. Uma questão até para você se resguardar daquilo que você está recebendo. Porque imagina, a gente no dia a dia tem milhões de atribuições. Se você começa a receber por e-mail, você não consegue administrar mais a sua vida. Porque tudo vai entrar no seu e-mail e aí, como é que você vai fazer para dar conta? Além do que, como é que vai ficar registrado no ambiente virtual que aquele cara entregou realmente a atividade? Porque quando a disciplina é encerrada, a universidade faz um backup e guarda aquilo por anos e anos. Né? Então, se a gente recebe uma visita em loco do órgão regulamentador, por exemplo, o MEC vem aqui fazer, aí o curso foi autorizado, tal, não sei o quê, formou a primeira turma, reconhecimento. Tá bom, então me mostra, dos últimos 5 anos, todas as atividades foram desenvolvidas no ambiente virtual. Eu vou pegar um aluno ali e vou fazer uma auditoria desse aluno. Vou ver como é que foi a vida dele dentro desse ambiente virtual. Como que a gente vai comprovar que o aluno entregava as atividades se eu recebia por e-mail? Né? Então, é algo muito sério isso. Então, na hora que você estabelece, no primeiro momento, uma comunicação clara de como as coisas vão ser conduzidas, né, esse aluno ele vai conseguir ter um bom desenvolvimento. E é legal que a equipe, né, tenha sempre uma mesma conduta, porque senão fica aquela ideia assim, mas o tutor tal não prorroga prazos, mas o tutor fulano prorroga os prazos. Que nem outro dia, eu estava também atendendo um aluno como coordenador e o aluno estava reclamando exatamente disso, que era o professor tutor de língua portuguesa. Então, como a sala era muito grande, tem várias tutorias, professores tutores de língua portuguesa. Então, às vezes, numa mesma sala presencial, você tem 3 tutores ali naquela sala. E aí, se cada um tem uma regra diferente, eles conversam na sala, eles sabem o que está acontecendo. No ambiente virtual vai ser diferente? Não vai ser diferente. Não acho que vai ser diferente porque eles conversam. A primeira coisa que eles vão fazer é ficar amigos no Facebook. Tá certo? São humanos. Humanos gostam de relações interpessoais. Pelo menos a maioria, né? Não são todos, é claro. Mas a maioria sim. E aí ele vai falar para o amigo dele, mas o professor tutor tal fazia de tal jeito. E ali vai meio que tornando a cultura institucional um pouco difícil, porque cada um adota um método e adota um jeito de trabalhar. Né? Então é importante que a equipe, por isso que vocês se conhecem, por isso que vocês vão trabalhar em conjunto, alinhe a forma como isso vai ser conduzido. Dinamismo, sem dúvida alguma, eu acho que essa é uma das principais características de um tutor. E eu diria que hoje não tem mais como não ser assim, né? Antigamente as pessoas trabalhavam, dava 5 horas da tarde, elas iam embora e ali, pronto, o trabalho ficava lá e acabou, né? Ela não levava o trabalho para fora da empresa, porque não existia a possibilidade de fazer isso. Hoje em dia, com as tecnologias da informação, não tem como, você leva o trabalho para fora da empresa. Então, cada vez mais as pessoas elas estão se tornando workaholics, né? Então, assim, todo mundo está trabalhando a todo instante. Né? O meu celular, toda hora eu estou atualizando o meu e-mail para ver o que tem lá de coisa para fazer. A gente fica neurótico, né? E o mundo exige isso hoje. Só que ele exige com uma coisa chamada dinamismo. Ele não chama de neurose, de dinamismo, né? Então, é o que a gente brinca, né? Se fosse gerar uma discussão aí mais sociológica, o novo modelo do capitalismo flexível. Ok, dinamismo dentro do mundo mainstream, tá certo? Então é isso. E essa é uma habilidade que a gente tem que ter. O tutor ele tem que ser extremamente dinâmico. Porque às vezes, assim, tem um problema na plataforma que realmente o pessoal da área técnica esqueceu de colocar o link. E você falou para o aluno que ele tinha que assistir aquele vídeo daquele link para poder fazer a atividade. Só que isso iria acontecer num final de semana. Aí o que acontece? Você não acessa a plataforma de final de semana. Você colocou para você que você não acessa. Só que lá na regra do Mackenzie está escrito que dias úteis entende-se também os sábados, das 8 ao meio-dia. Né? Mas ok, supondo que o problema aconteceu
no sábado à tarde, ou o cara colocou uma data errada e a atividade fechou, né? Porque você parametriza. Então, na hora que você colocou lá o prazo, ao invés dele ter colocado domingo, o prazo ele colocou lá por um erro, colocou sábado à tarde. Fechou, ninguém mais conseguia postar a atividade, aquele era o último final de semana. Você não acessou a plataforma em nenhum momento ali, no domingo de manhã, não. Ok, quando for na segunda-feira você vai ter uma surpresa. Qual é a surpresa? A tua caixa de e-mail vai estar lotada, a tua caixa de mensagem vai estar lotada, a quantidade de alunos ferozes em cima de você vai ser grande, por um problema que talvez, se você tivesse dado uma olhada, você entrava lá no link, acertava o link e o problema estava resolvido. Né? Então, na educação à distância, ela não adianta, ela exige esse dinamismo, e esse dinamismo é essencial. Então, às vezes, eu olho assim a plataforma, por curiosidade, eu já estou tão neurótico que eu entro lá no domingo e olho o que está acontecendo. Eu falo para eles que eu não olho, que eu não trabalho dia de domingo, porque eu falo que é o meu dia de descanso. Mas eu entro lá e vejo se está tudo normal. Né? Principalmente quando é final de semana de entrega. Não estou falando que eu faço isso todo final de semana, mas se for aquele final de semana da entrega da atividade do bimestre ou de uma atividade que ele tem que enviar, é interessante dar uma olhadinha. Porque se ele tiver ali um problema emergencial da plataforma que você poderia resolver rapidamente, você vai gerar 1000 outros problemas na segunda-feira que você vai ter que resolver, aí vai ter que prorrogar, vai ter que admitir que foi um erro, aí o aluno já fica insatisfeito, enfim. Tem vários impactos que você poderia ter contornado se tivesse tido dinamismo e iniciativa. O entusiasmo, né? Eu acho que isso é uma coisa que, para quem trabalha hoje na área acadêmica, se não tiver entusiasmo, não sobrevive, né? Quem não tem entusiasmo na profissão, docente, hoje em dia morre de depressão. Tá certo? É verdade. Assim, independente da realidade, independente se é educação presencial ou se é educação à distância, se você não consegue desenvolver esse entusiasmo, você está com um problema sério, né? Porque é aquilo que eu falei. Todo dia matar um leão, entrar na sala e motivar a galera a participar daquilo que você está propondo, que é importante para ele, e ele não percebe a importância naquele momento, vai perceber daqui a 5, 6, 7 anos. Mas você tem que fazer ele se desenvolver naquele momento. Criatividade, isso é uma coisa também extremamente importante, principalmente quando você recebe um convite para ser o criador de uma disciplina. Então, a criatividade aí é uma coisa que você vai ter que ter para escrever aquele conteúdo daquela disciplina. Né? Então, na hora que você está ali escrevendo, você fica pensando, né, que nem dizia lá na minha terra, matutando uma palavra, um jeito de escrever de maneira o aluno a entender aquilo. Né? Como aquilo vai ser mais fácil do cara entender? Será que já tem alguma coisa desenvolvida nesse sentido? Então, a criatividade na educação à distância é um componente também muito importante. E a capacidade para trabalhar em equipe. E no modelo do Mackenzie, trabalhar em equipe é fundamental. Porque você não é dono do processo. Né? Eu estou falando de uma coisa chamada processo, não é um produto. Então, você não é dono. O processo ele tem um fluxo contínuo. Né? Ele tem N fases para ser concluído. E o tutor ele é uma das partes, um dos componentes desse processo. E para que esse processo funcione da melhor forma, você tem que trabalhar muito bem em equipe. Né? Você tem que ter uma interação com o professor conteudista, o cara que criou aquela disciplina, o professor que dá as aulas nos encontros marcados, as videoaulas, o professor que é o professor que está fazendo atendimento presencial no polo. Né? Então, se você não tem essa habilidade para trabalhar em equipe, tudo se torna muito mais complexo. Né? Porque também você é o indivíduo que está ali acompanhando se aquele conteúdo realmente ele foi desenvolvido da forma como deveria ser desenvolvido, porque você que vai sentir na ponta o impacto de uma disciplina mal escrita, por exemplo. E você tem que ter toda a habilidade para chegar para o professor e propor melhorias na disciplina dele. Né? Chegar para o coordenador do curso e propor melhorias. Olha, proponho que nessa unidade poderia ser reformulada a atividade nesse sentido, poderia criar dessa forma. Olha, eu senti que essa atividade aqui não é o momento, o aluno tem muitas dificuldades, e apontar o porquê e propor alguma coisa para melhorar, porque, veja, é dinâmico também. A disciplina não é uma vez escrita e ela está morta, nunca mais ela vai ser revista. A disciplina ela tem que ser revista todo semestre. E vocês que estão ali na ponta fazendo a tutoria, vocês estão percebendo se aquilo que foi proposto é efetivo ou não é efetivo.
E se você não comunica o coordenador, se você não comunica o professor, se você não tem esse trabalho em equipe e não se sente parte dessa equipe, aí vai ficar complicado, porque é você que está sofrendo com isso. Porque imagina, um professor ele foi convidado para criar uma disciplina. É claro que o núcleo de educação à distância ele tem todo o cuidado do mundo para pensar nessas questões, mas às vezes passa, pessoal, porque vejam, uma universidade é gigante, é um monte de coisa sendo feita ao mesmo tempo, é muita coisa sendo feita ao mesmo tempo. Aí são 5 unidades que o cara ele tem que escrever. Aí nessas 5 unidades, o aluno tem que fazer uma atividade para cada unidade. E o conteudista, o professor que fez a disciplina, ele simplesmente propôs 5 textos dissertativos para o aluno criar. 5 vezes 150 é a quantidade de coisas que você vai ter que corrigir e dar feedback. Operacionalmente isso é legal? Para o tutor não é. Não é. É inviável. Né? Ah, mas o aluno tem que desenvolver a habilidade de escrever. Concordo. Mas dessas 5, o cara tem que mesclar. Né? Dessas 5, uma ele pode propor uma atividade de sistematização, teste. Então ele cria um banco de dados, cadastra para ser randômico, toda vez que o cara entrar lá, os testes vão aparecer de forma diferente, de maneira a não haver cola. Okay? Na outra, ele pode propor um fórum, né, um debate sobre uma questão atual, enfim, ou envolvendo uma reflexão contemporânea. Na terceira, ele pode mandar fazer um texto dissertativo. Na outra ele pode falar para o aluno, enfim, pegar uma notícia de jornal e contextualizar dentro daquele conteúdo lá de sociologia que está sendo abordado, refletir se aquilo se aplica hoje ou não aplica e por quê. E na outra, ele pode propor uma outra atividade de aprofundamento. Então, tem que ter uma diversidade de atividades. Conforme a universidade ela for crescendo, cursos à distância, esses modelos eles vão sendo repensados e recriados, né? E esse trabalhar em equipe é fundamental, porque às vezes quando você começa com um curso e ele tem 500 alunos matriculados, daqui a pouco ele tem 3.000 alunos matriculados, daqui a pouco ele tem 10.000 alunos matriculados, a dinâmica operacional disso é completamente diferente. Né? Então, num primeiro momento, eu pensei no modelo para essa disciplina sim. Mas quando eu tiver 10.000 alunos, será que isso aqui operacionalmente vai funcionar? Então eu tenho que repensar. Será que para cada unidade não teria que ter uma atividade de sistematização, autocorreção e somente uma atividade no final de produção textual, onde ele englobasse, onde ela fosse, obrigatoriamente ele tivesse que englobar o conteúdo discutido nessas 5 unidades? E ali sim o professor iria se debruçar para fazer essa correção e dar esse feedback? Né? Então, assim, também são momentos institucionais diferentes e isso tudo é construído em equipe. Né? Então, eu também atuo em uma outra instituição que a gente já vai fazer, a gente fez já 20 anos de atuação em educação à distância. Então, quando a gente começou era de um jeito. Hoje é completamente diferente. Tem uns cursos lá que eu coordeno na pós-graduação que eles foram totalmente remodelados porque operacionalmente é inviável continuar sendo feito do modelo que estava sendo feito. Na hora que você vai repensar isso daqui, é a equipe que repensa. Então você junta todo mundo numa sala e você vai idealizar um modelo que naquele momento é o modelo mais adequado. Né? Então esse trabalhar em equipe é uma coisa fundamental. E o aluno, ele sempre vai buscar a instituição e ele também, no seu processo de busca da instituição, ele também fala uma coisa aqui para uma coisa ali para o outro, uma coisa ali para o outro, sobre o mesmo assunto. E se a equipe não estiver alinhada, o aluno percebe isso e ali gera um gap para que ele busque outras soluções para o problema dele, porque naquele momento ele está querendo usar de artifícios para resolver o problema dele. Então a equipe precisa estar muito bem alinhada. Né? Então o tutor que está lá no polo fazendo atendimento presencial, ele precisa saber o que está acontecendo ali no ambiente virtual. Então, na hora que você manda lá o e-mail para o coordenador, com os alunos que são ausentes, por que não copiar o cara que está lá no polo ou criar essa cultura para ele saber se aquele aluno ele é ausente ou não no ambiente virtual? Porque às vezes ele vai lá no atendimento presencial e ele fala assim, o meu tutor não me ajuda. Meu tutor, ele não explica isso não. Meu tutor do ambiente virtual, ele nunca me explicou isso. Ele não responde. Aí ele fala isso pro tutor presencial. O tutor presencial fala. Aí dá uma olhadinha lá na lista e fala, mas você também não comparece no ambiente virtual? Aqui, ó. Seu tutor do ambiente virtual mandou um relatório, a gente tem um relatório mensal. É engraçado porque o aluno, ele não sabe das ferramentas que a gente tem.
tá? Então, às vezes, ele fala assim, professor, esse final de semana eu entrei para postar meu exercício e eu não consegui porque a plataforma não tinha estabilidade nenhuma, não deu certo, por isso que eu não postei. Aí, às vezes eu entrava lá e via todo o tempo se ele tinha entrado, quanto tempo ele tinha ficado, o que ele tinha feito dentro do ambiente virtual, rastreava o que ele tinha feito na plataforma. Aí eu respondi assim, não, mas eu entrei lá na minha plataforma, está aqui o seu relatório, ó, você entrou e ficou 2 minutos e saiu. Você nem tentou, você não entrou lá no link. Pronto, ele nem respondia mais. Né? Então, assim, se a equipe está bem alinhada com essas ferramentas e com o uso e tudo mais, com os relatórios e com o que precisa ser melhorado no dia a dia, então todo mundo está tranquilo no processo ali que tem que ser desenvolvido. Né? Lembrando que esse processo ele vai iniciar pequeno, né? Porque está se testando, está se implantando, tem um limite de vagas. Daqui a pouco vocês vão perceber que em 6 meses isso vai dobrar, né? Em 1 ano isso vai triplicar, tá certo? E aí a equipe precisa realmente estar muito alinhada. Então esse trabalhar em equipe é algo muito importante. Vocês têm que ter a liberdade de ouvir e a liberdade de falar, né? Então assim, olha, o coordenador pode chegar para você e falar assim, olha, professor, eu preciso que você faça isso no ambiente, tá? Ok, né? Você tem que estar aberto a sugestões ali de melhoria do seu trabalho. Não pode achar que também o que você faz é sempre o máximo e não tem mais nada a ser feito. Às vezes tem outras formas de se fazer ou formas de fazer ali que o cara conhece que ele vai te explicar e vai tornar o seu processo ali no dia a dia muito melhor. Eu acho interessante, né, e com certeza vocês vão ter esse ambiente, depois de ter um ambiente só dos tutores, onde as práticas fossem compartilhadas. Né? Então, eu descobri aqui uma forma de puxar esse relatório mais fácil. Aí vai lá e compartilha com todo mundo. Como é que é? Então, segunda-feira eu vou estar lá no meu plantão. Se você quiser, ou eu mando um tutorial para você, ou eu mando um modelo da planilha que eu fiz. Isso é bacana porque vai facilitando o nosso processo burocrático também no dia a dia, porque ele existe e tem que ser feito. Então, o que esse autor ele fala sobre as questões do desenvolvimento aí dessa tutoria no ambiente virtual, né? Atuar como mediador, a gente já falou bastante, conhecer a realidade dos seus alunos. Então, por isso que o fórum aqui, ele é uma coisa importante, o fórum de apresentação. Né? Então, quando a gente começa ali a fazer a tutoria de uma disciplina, por mais que formalmente não exista um fórum de apresentação, você pode ir lá e criar um fórum de apresentação. Assim como você pode criar um fórum que não é para discutir coisas formais. Então você cria um fórum lá chamado Ambiente, Café e sei lá o que, fofoca. E ali o cara ele vai entrar lá e vai escrever o que ele quiser. Ele não, né, vai escrever, o Corinthians perdeu esse final de semana. Aí o outro vai lá e fala, seu maloqueiro, né? E ali eles estão brincando, eles estão interagindo como eles fazem na sala de aula, eles têm essa liberdade. E você também tem essa liberdade de interagir com eles naquele ambiente, porque é um ambiente informal. Assim, quando você também sai da sala de aula, ou às vezes você como professor, você dá a liberdade para os seus alunos interagirem com você de maneira informal. Né? E esse fórum de conhecer, e é aí que você vai conhecer a realidade do aluno, porque naquele momento ali ele se sente livre para falar realmente quem ele é, quais são os problemas que ele está enfrentando, ele sente que você é alguém próximo, né? Então tem que ter determinados ambientes dentro daquele fórum que você conheça realmente esse cara, pessoal, social, familiar e escolar. Porque você também como tutor, que está ali no dia a dia no ambiente virtual, muitas vezes você vai ter que ter sensibilidade para perceber se aquilo que o aluno está falando para você é verdade ou se é mentira. E se você não tem essa proximidade, você não tem essa sensibilidade desenvolvida ali, aflorada para perceber isso. Às vezes o aluno ele deixou de entregar a atividade porque realmente ele teve aquele problema. Porque a mãe está no hospital, porque onde ele mora, enfim, faltou energia elétrica e não teve como fazer a atividade. E você conhece ele, você já está com ele há algum tempo. É engraçado que tem alunos que na hora que eles escrevem, se vocês forem tutores deles por mais de uma disciplina, você vai criando assim na sua cabeça até um perfil daquela pessoa, né? Então é muito interessante se você conhece aí qual é a realidade desse aluno. Você precisa conhecer essa realidade, né? Porque você vai dar os direcionadores de como as coisas vão funcionar.
Então, tanto o fórum de apresentação quanto um fórum para um ambiente informal, ele é uma coisa interessante de você criar e você conduzir. Pois não. Boa tarde. Boa tarde. Isso aqui é uma pergunta assim, que eu acho que é uma questão que a maioria dos tutores tem uma dificuldade em lidar. Essa questão das dimensões, de como que você navega entre as dimensões, porque você vai estar muito próximo do aluno. De tal forma que isso você não passa a ter problemas, como eu sei colegas que já tiveram, de às vezes o aluno confundir um pouco as coisas, né? Uma coisa é você interagir, estar próximo, às vezes tem aluno que ele entende que isso, essa afetividade, ela está mais extensiva, né? Então, como que a gente pode lidar? Quer dizer, se você às vezes é muito formal, você é grosso, certo? E se você é muito afetivo também, isso pode ter essa interpretação um pouco equivocada. Como que você já lidou com isso? Como que você vê essa situação? Você pode ser afetivo, mas você pode zelar pelo cumprimento das regras. Né? São coisas completamente diferentes. Então, mesmo dentro da sala de aula, os meus alunos eles são muito próximos a mim. Eles têm total liberdade para isso. São muito próximos. Mas na hora que tem que fazer, tem que fazer. Né? Então, eu acho que isso é a sensibilidade. E ele sabe que ele tem que fazer. Né? Então, o aluno ele também percebe qual é o limite dele com você. Né? No ambiente virtual, não é diferente. Não é pelo fato que tem um fórum que vocês discutem outras coisas que não o conhecimento formal, que ele vai se sentir no direito de mandar atividade só no final do mês, porque ele quer mandar no final do mês. Não. As regras estão claras. Né? Então, e além disso, na sua conduta do dia a dia no ambiente virtual, tem ferramentas que você vai utilizar para lembrar que ele tem que fazer as coisas. Então, tem ferramentas lá que você programa dentro do ambiente virtual e você manda avisos já programados. Então, você pode entrar no início da sua tutoria, você já deixa todos os avisos perto dos prazos se encerrarem, que ele, naquela data ele tem que postar atividade. Então, agora mesmo estou fazendo tutoria de uma disciplina de mercado de capitais e eu já deixei um aviso programado desde o início. Agora é feriado, né, agora, sexta-feira. Então, amanhã vai disparar um aviso para os meus alunos falando assim, olha, pessoal, aproveitem o feriado para fazer atividade. Né? Então, você tem ferramentas ali que você vai lembrar que ele tem esse momento que ele pode conversar com você sobre outras coisas, mas não é por isso que ele vai deixar de fazer o que ele tem que fazer. Né? Então, assim, e isso não tem um manual, né? É você que vai percebendo e vai conseguindo colocar ali para o aluno e ele vai conseguindo discernir o que é sério e do que não é. Tá? Eu acho que não tem uma fórmula mágica. Tá? Oferecer possibilidade permanente de diálogo. Né? Eu acho que isso daí é fundamental também. Assim, não tem como você falar para o cara, eu não dialogo com você. Nunca me esqueço, tinha um professor de matemática na graduação que uma vez eu fui falar com ele e falou, eu não falo com o aluno no corredor da sala de aula. Né? Então, assim, meu Deus. Né? Então, é muito complicado, né? Então, o professor, o tutor, ele tem que ter esse diálogo, ele tem que ter a capacidade de negociação. Né? A todo instante a gente está negociando com os alunos hoje em dia. Não tem como você chegar na sala e falar assim, é desse jeito aqui, pronto, acabou. Não, você tem que ver por que é importante, para quê, né? Se é interessante daquela forma, por que ele vai ter que fazer, dialogar. É claro que no ambiente virtual, esse cara ele tem lá o ambiente pré-formatado. Então, quando ele entra para fazer aquela disciplina, já tem as atividades que ele vai ter que fazer, não tem como ele dialogar o que ele vai fazer aquilo que está lá. Mas dialogar no sentido, às vezes, professor, olha, a gente vai ter prova esse final de semana da primeira disciplina, que o módulo acabou, e também vai ter uma atividade agora. Será que você não poderia, o representante, prorrogar essa primeira atividade para a próxima semana? Ele está dialogando, ele está negociando com você. Ele não deixou de entregar fora do prazo. Ele está vendo a possibilidade, em nome do grupo, na sala, de que aquela atividade seja prorrogada. Né? A mesma coisa, às vezes, o aluno vai falar assim, professor, essa unidade não está bem escrita, não tem exemplos, não nos dá fundamentação para fazer os exercícios práticos. Né? Se ele não tem aquele canal em que ele consegue falar isso para você, ele não vai conseguir fazer atividade, ele vai mal na prova, ele vai falar que nada funciona. Né? Então, se ele tiver esse canal de diálogo, que fala, olha, não deu para entender esse exercício aí de projeção de fluxo de caixa,
a unidade não tem ferramental suficiente para que eu faça o exercício que foi proposto na prática. Meu, quantas vezes eu fui fazer tutoria, eu tive que montar realmente um outro tutorial para o aluno, mandar o material e falar, é assim que faz, passo a passo, porque tinha esse diálogo. Se ele não tem esse espaço para dialogar, fica muito complicado. Né? E não é porque é no ambiente virtual que você não vai dialogar com o aluno, né? Às vezes a impressão que algumas pessoas passam é que assim, não, mas eu vou ser tutor, então eu vou entrar aquele horário, vou corrigir aquelas atividades, vou fazer... Não, existe uma relação humana ali, ele precisa entender que o professor tutor dele é um humano, não é uma máquina que corrige automático, que... A mesma coisa o tutor quando ele é ausente. Como coordenador, muitas vezes eu já recebi mensagens desaforadas de aluno questionando se existia um tutor naquela disciplina ou se aquilo era apenas uma máquina, o aluno falava. Me lembro às vezes dessas mensagens, porque o tutor não interagia. O aluno mandava mensagem, o tutor não respondia nem em 24, nem em 48, não respondia. Né? Então, assim, se o tutor não gera essa interação, esse canal, então realmente o aluno ele coloca em choque, né? E o que ele entende como sendo ali o ideal, a relação humana. Então, a relação humana ela precisa existir e ela existe também com base no diálogo. Oferecer experiências de melhoria, né? Então, tanto de qualidade de vida, de participação, de tomada de decisão. Então, às vezes, quando você propõe melhoria não só ali de formatos de estudo, mas melhoria de N outras coisas, também é interessante. Às vezes, quando você se apresenta no fórum e você coloca assim para os alunos, no diálogo que você estabelece, que se alguém quiser conversar com você sobre carreira, sobre qualquer outra coisa que não relacionada à matéria, você também está disposto a interagir, a responder, é legal, porque tem aluno que manda mensagem às vezes para você, pergunta, pô, professor, eu vi que você estudou em tal lugar, que você tem tal formação, eu tenho curiosidade sobre isso, você poderia me orientar? Ó, professor, eu também queria seguir a carreira acadêmica, como é que faz? Tem que fazer mestrado? Né? Como que é esse caminho aí? Você pode me explicar? Então, é legal isso. Então, são experiências que são compartilhadas. E aí, quando você fala de experiência, está falando de experiência de N coisas, não só ali do conteúdo que está sendo desenvolvido. Experiências de carreira, experiências de vida, enfim. Porque no ambiente virtual, a gente também tem que valorizar muito a bagagem que o aluno traz, né? É aquilo que estava no slide anterior, a questão do valorizar, né? Porque você está lidando ali com adultos, né? Então, a andragogia, né? Então, você tem que pegar aquele conhecimento que o cara tem e fazer ele tentar aplicar aquilo. Então, às vezes, num fórum, quando você pede para ele exemplificar, né? Então, o pessoal que vai trabalhar nos cursos na área de negócios. Então, às vezes, o aluno, ele trabalha no RH há anos numa empresa. Tá certo? Ele faz ali aquela rotina do RH há anos. Mas por que ele não fez uma faculdade? Porque ele está lá há anos trabalhando. Ele é um cara de confiança. A faculdade está pouco... A empresa está pouco ligando se ele tem nível superior, porque é um cara de confiança. Começou quando a empresa começou. Quanta gente eu não conheço que às vezes eu encontro o cara, ele está lá com 50 anos fazendo a graduação dele e é um cara que é executivo, que é gerente, que está ali, sabe, no banco da escola, simplesmente porque, professor, eu não tive tempo de estudar antes, agora eu estou aqui estudando, estou me realizando. E aí você descobre o cara era gerente de uma empresa gigante, né? Porque ele cresceu com aquela empresa. Então, se você no ambiente virtual, às vezes está ali um fórum técnico, aí um colega dá um exemplo, aí você percebe, esse cara aqui, para ele ter dado esse exemplo, ele tem experiência prática, aí você pode jogar uma outra pergunta para ele. Fala assim, fulano, você poderia explicar melhor um pouco essa sua percepção, esse exemplo aí que você deu para os seus colegas, né? E ali ele vai contribuindo e você vai estimulando essa contribuição. Então, isso também são coisas interessantes, principalmente o pessoal que vai atuar aí na área de negócios, essas experiências dentro das empresas, eles gostam de compartilhar bastante. E o pessoal da pedagogia também, né? Porque o que a gente está fazendo aqui é compartilhar a experiência, né, pedagógica, experiência de professor. Né? Então, às vezes, ali também no ambiente está num curso de pedagogia fazendo tutoria, ou o professor lá de uma licenciatura, e ele está compartilhando como que é a relação dele ali no dia a dia. Né, na escola, como que funciona, como que cria um projeto pedagógico, enfim. Se você faz com que o aluno traga esse debate prático para dentro do ambiente virtual, isso daí também enriquece bastante a sua tutoria no dia a dia. Além disso, o aluno ele se sente importante. Então, o aluno ele se sente alguém que está contribuindo, e isso é muito legal. Às vezes você percebe que eles começam a interagir, aí um ajuda o outro, um vai lá e compartilha exercício, compartilha, enfim. Eles vão, fulano já postou atividade, você já viu a qualidade lá da atividade? Aí o outro fala, como é que você fez?
e ali eles vão construindo. Então, compartilhar essas experiências, sem dúvida alguma, é uma coisa muito bacana. Então, assim, o tutor, sem dúvida alguma, é uma posição estratégica, né, central. Ele é o mediador entre o currículo, interesses das capacidades dos jovens e adultos, alunos entre si e nos processos de ensino e aprendizagem. Então, é aquilo que eu falei no início, né, que o tutor é um mediador do processo de ensino e aprendizagem. Não é detentor de nada. Né? Hoje, na educação, não tem como você falar que você é detentor de absolutamente nada. Né? Muita pretensão. Quanto mais num ambiente aí onde as coisas elas passam muito rápido, né? Um ambiente virtual. Então, às vezes, ali você está discutindo, está usando um chat para discutir uma coisa online ali, de forma síncrona com o aluno, e ele está, ao mesmo tempo, no Google. Ele está com o chat aberto e ele está olhando no Google, que ele entende o Google como oráculo. Aí você está falando uma coisa para ele, ele está testando se lá no Google aquilo é verdade. Hoje, na sala de aula, você está falando uma coisa para o aluno, ele está no celular, no Google, vendo se aquilo que você está falando é verdade. Né? Então, se você se coloca numa posição como... Outro dia eu tive uma discussão com uma sala, porque a professora era novata, foi contratada esse semestre, professora com uma formação incrível, experiência executiva incrível, mas ela está aprendendo, é a primeira vez que ela está começando a dar aula agora, a primeira turma dela, tá, não sei o quê. Aí ela está dando aula de contabilidade societária para eles. Aí eles perguntaram uma coisa de contabilidade tributária, só que a contabilidade é muito ramificada, assim, você tem as especificidades e não tem como você saber tudo, você é especialista naquele assunto. Aí teve uma turma que levantou a mão e falou assim, professora, e qual é o impacto tributário disso? Aí a professora falou assim, eu não sei. Vocês têm que perguntar para o professor de tributária, que é o especialista no assunto. Para quê? Eles já queriam colocar fogo dentro da sala de aula. Aí eu tive que ir lá conversar com eles. Falei assim, meu Deus, vocês estão achando o quê, né? Eu falei a mesma coisa, assim, vocês sabem tudo? Eu não sei tudo. Eu falei assim para eles, se eu chegasse aqui e falasse que eu também entenderia de questões tributárias, eu seria um grande mentiroso. Aí eles começaram a entender que o professor, ele... Né, porque se o professor ele se coloca naquela posição de centralizador, na primeira escorregada que ele der, o aluno cai matando. Agora, se o professor se coloca naquela posição de construir junto, para o aluno ele não vê problema, ele percebe que aquilo é normal, que o professor pode esclarecer aquela dúvida depois. Às vezes você está ali num momento que é um chat, um monte de gente falando ao mesmo tempo. Aí vem um com uma bendita pergunta que você fala, meu Deus, de onde ele tirou isso? E você tem que raciocinar rápido, porque o chat é síncrono, tem um monte de gente falando, tem um monte de gente perguntando, você está sintetizando ideias para poder falar o que eles têm que fazer. Aí me aparece aquele com aquele negócio que ele tirou não sei da onde. Né? E aí você não responde, e aí ele começa a colocar em dúvida a sua credibilidade no trabalho que você está desenvolvendo. Não tem nenhum problema, e você fala, olha, eu vou postar um material extra sobre esse assunto específico, porque eu não me entendo, neste momento, com conhecimento suficiente para discutir esse assunto. Então, o aluno, se ele percebe você nessa posição do construir, não tem problema com ele, está tudo em paz. Agora, se você sempre impõe, no ambiente virtual não vai ser diferente. Né? Teve uma turma que uma vez eles reclamaram porque... E outra coisa, é a postura daquilo que a gente faz em relação àquilo que a gente cobra. Uma vez eu tive um problema com uma turma que eles falaram assim, poxa vida, o professor não aceita nada fora do prazo, mas tem um cronograma e ele nunca postou uma nota dentro do cronograma, no prazo. Né? E aí gera uma situação de desconforto tão grande para o coordenador que você não sabe o que você vai falar para o aluno, você vai falar o quê? Né? Porque o cara ele tem um cronograma, né? O aluno tem que seguir o cronograma, o tutor não tem que seguir o cronograma. Então o cronograma só existe para o aluno. Né? Então é algo assim realmente muito complicado. Né? Então a nossa postura ali no dia a dia, nessa mediação, ela é extremamente complexa, porque ela envolve N coisas. Né? E o aluno ele sempre vai naquela situação, enquanto for conveniente para ele, está tudo ótimo. No dia que não for conveniente aquela situação, aí você vai ver os N artifícios que eles vão utilizar para tentar fazer com que a situação fique boa para ele. Né? Então, realmente é complexo fazer esse processo de mediação, muito complexo. Né? E a gente está aí nesse desafio. Então, perfil. Né? E quando você fala de perfil, você tem que ver as capacidades, os valores, as atitudes e a disposição. Então, tudo isso faz parte do perfil do tutor, que a gente entende hoje como sendo aí necessário para trabalhar com a educação à distância. Com relação à capacidade, claro que o tutor ele tem que ter domínio dos conhecimentos básicos de informática, né?
capacidade de expressão, competência para análise e resolução dos problemas, conhecimentos teóricos e práticos. Então, essa é uma coisa interessante do Mackenzie. O Mackenzie, ele zela por isso, né? Que o tutor ele só vai ser tutor de uma coisa que realmente ele tem um conhecimento teórico e prático, se for necessário. Então, assim, quem for, por exemplo, o professor que ele é formado em teologia, vai fazer tutoria de matemática avançada. Não, não vai. Ele vai fazer daquelas disciplinas na área dele. Né? Então, tem universidade que hoje já massificou tanto que o tutor ele é um componente ali só para constar. Aqui não. E isso que é qualidade. Então, assim, hoje no Brasil a gente já vive um outro momento da educação à distância. Né? São os vários modelos que já foram implantados. E aí vocês também, como eu, sabem desses diversos modelos que tem aí fora. Então, assim, tem modelos que são cursos de muita qualidade e cursos que são totalmente assim, meu Deus, né? E a diferença principal é o conhecimento que o tutor tem. Então, o tutor ele tem que ter o perfil, a aderência àquela disciplina, né? Então, isso é uma coisa que tem que ser muito bem zelada. Assim. Você não pode ser tutor de construções de navio avançado, né, e de pontes, que nem o pessoal lá da engenharia, e tutor de, sei lá, construção do currículo para ensino fundamental 1. Não dá, né? Tá certo? Então, realmente, o conhecimento teórico e prático é algo fundamental aí nessa capacidade, né? Capacidade de buscar e interpretar informações. Então, é aquilo que eu falo sempre, né? Tá antenado, porque a todo instante você tem N coisas ali sendo discutidas e você precisa conseguir contextualizar aquilo, né? E isso, assim, é o mundo hoje. Não são mais as áreas, né? Porque tem gente que tem alguns preconceitos em relação a essa questão de buscar informação constante. Eu já vi gente da minha área que fala assim, por que eu não fui fazer história? Né? Pessoas preconceituosas. Porque, fiz contabilidade, toda hora eu tenho que ler, porque toda hora muda a legislação, toda hora muda não sei o quê, toda hora eu tenho que estar atualizado, todo dia tem uma coisa nova e eu tenho que buscar. E quem falou para você que o cara que fez história não é diferente? Se o aluno chegar lá no fórum e perguntar para ele o que aconteceu ontem no Oriente Médio, o que ele acha daquilo? E aí? Se ele não está antenado, se ele não buscou esse conhecimento, entendeu? E o cara lá que fez sociologia? Então, o cara que fez sociologia, ele terminou a faculdade, nunca mais ele estudou. Não, e as questões contemporâneas que estão aí? Né? E essa transformação que nós estamos vivendo no mundo do trabalho? Tá certo? Isso não vai ser discutido, você não consegue discutir isso. Então, na verdade, isso não existe. Né? Então, assim, independente da nossa área de formação, e na tutoria, ou mesmo na sala de aula, o tutor ele tem que conseguir informações atualizadas, né? E no ambiente virtual eu diria que um pouco mais, porque às vezes naquele fórum o aluno ele vai jogar uma questão que você vai ter que conseguir se posicionar. Ele espera o seu posicionamento, porque nós, da área da educação, nós somos formadores de opinião. Todos nós aqui. O nosso aluno ele pode até testar às vezes aquilo que você fala, mas uma coisa que você fala, ele vai tomar aquilo como sendo uma verdade. Ele vai sair dali reproduzindo aquilo. Na maioria das vezes. No ambiente virtual não é diferente. Só que a diferença principal é que no ambiente virtual aquilo está registrado. Né? Registrado no ambiente, não que na sala de aula não esteja. Porque semana passada atendi uma aluna que ela chegou lá com 25 minutos de gravação para entregar ao professor. Né? Então, assim, tudo isso é tecnologia de informação. Né? Não adianta. Então, a gente tem que estar sempre antenado a essas questões. Então, olha, quantos valores é preciso ter presente elementos como identidade cultural. Então, isso é uma coisa que o Mackenzie, sem dúvida, faz parte da sua história, da sua tradição, a identidade cultural. Isso é uma coisa forte, né? Então, vocês vão perceber, né, vocês já devem ter lido os materiais internos, ou vão ler, ou estão lendo, né? Que uma das coisas é zelar pelos nossos valores, os valores institucionais. Então, isso chama-se identidade cultural, que na administração a gente chama de cultura institucional, né? Os valores institucionais. Então, o tutor ele tem que ter esse sentimento de pertencimento. Isso é uma coisa que está no material que foi disponibilizado para vocês, sentimento de pertencimento. Né? O sentimento de pertencimento é exatamente essa questão. E não é porque você está num ambiente virtual que você não veste ali a camisa da instituição, aquele modelo, que você acredita naquilo, enfim.
Me lembro que uma vez eu fui receber uma visita do MEC e foi super engraçado, porque era uma visita de reconhecimento e o cara que estava fazendo a avaliação, ele estava fazendo a avaliação de um curso à distância e ele toda hora, ele não colocava em questionamento o que a gente estava fazendo, ele colocava em questionamento a educação à distância. Então ele era um avaliador que não acreditava naquilo que ele estava fazendo. Né? E era totalmente contraditório aquilo que estava sendo feito, porque se ele se propõe a ser um avaliador de um curso à distância, a primeira coisa é você acreditar na educação à distância. Né? Então, é extremamente complicado você estar trabalhando dentro de um modelo que você não acredita que aquilo é uma coisa que vai dar resultado. Né? Então, esse tipo de coisa é extremamente complexo. A questão da tolerância, né? Então, a tolerância é porque você vai ter diversos tipos de pessoas ali dentro, assim como é na sala de aula. A diferença da sala de aula é que a gente tem as regionalidades, né? Então, estou dando aula em São Paulo, tem aquele bloco ali que é mais específico, tem uma cultura mais homogênea. Agora, na educação à distância, é totalmente heterogêneo. Né? Então, você vai ter que tentar aí conduzir de forma muito tolerante determinadas questões, principalmente pessoal das disciplinas que vão colocar em discussão coisas sociais, né? Então, pessoal aí que vai dar as disciplinas de sociologia, enfim, se for ter debates contemporâneos, quando você pega aqui regionalidade brasileira, é completamente diferente a forma de se posicionar, a forma de ver, então tem que tentar, nossa, isso daí é difícil de trabalhar. Questão da solidariedade e questão de espírito de cooperação. E aí o espírito de cooperação é uma coisa assim, é cooperação às vezes realmente com a equipe e às vezes a cooperação ali com aquele grupo de alunos que está sendo atendido por você naquele momento. Né? Então isso são coisas importantes. Às vezes aqui, o espírito de cooperação eu na minha percepção, vejo mais interno, né? Assim, em relação à equipe, aquilo que está sendo desenvolvido, do que a interação com o aluno. No sentido de que, às vezes tem que fechar as notas, né? E aí tá todo mundo correndo lá para conseguir lançar, para conseguir puxar relatório. Então, às vezes, um precisa ali na sala, naquele momento onde você está, ajudar a equipe para que o resultado realmente consiga ser atendido. Isso daí é normal em final de semestre. Então, no final de semestre, todo mundo vai ficar desesperado para fechar as notas. As atitudes, né? Preciso ter clareza e comprometimento em relação à promoção da educação de outros, defesa da causa da justiça social, proteção do meio ambiente, defesa dos direitos humanos e dos valores humanistas e apoio à paz e à solidariedade. Então, isso daí também são questões que o tutor tem que disseminar como qualquer educador. Né? Então, somos educadores também. Então, em síntese, o herói tutor. Né? O herói tutor, ele acredita que é possível pensar uma educação e um ensino diferenciado. O que a gente faz no ambiente virtual? Educação, do mesmo jeito. Numa modalidade diferente. Tá certo? Mas é educação da mesma forma. Então, assim, você vai ter alunos brilhantes, com excelentes resultados, como alunos que têm determinadas limitações. Mesma coisa no presencial, né? Não é diferente. Aceitar e vivenciar esse desafio é primeiramente uma opção pessoal. Então é aquilo que eu falo, não tem como você trabalhar com educação à distância se você não acredita em educação à distância. Essa é a primeira coisa. Né? E é uma opção sua, é uma opção pessoal mesmo. Então você está trabalhando com educação à distância porque você acredita nisso. Né? Porque você acredita que isso também dá resultado, que isso é uma coisa séria. Então, é uma decisão. Se você não acredita, ainda está tempo de desistir. Né? Um novo universo, não existe espaço para improviso, isso é fantástico. Não tem como improvisar. Na sala de aula, você dá uma... Né? Às vezes você fala, poxa, hoje o dia foi extremamente corrido, não consegui preparar. É assim, você tinha que ter feito, tem um cronograma. Você não fez, com certeza alguém vai te cobrar aquilo, os alunos vão ficar bravos, não tem como improvisar. Né? É muito certo. A unidade tem que subir, tem que ir para o ar, mas não tem como o cara que é o conteudista ter sumido do mapa e não ter... Não existe isso. É assim, você fala para o cara 2 vezes, meu, seu prazo, você já atrasou. Você tem aí mais 3 dias, porque eu preciso mandar para a equipe multidisciplinar, eu preciso mandar para o professor revisar o português, eu preciso mandar para o pessoal criar o objeto de aprendizagem, eu preciso várias outras etapas, você está atrasando o processo. Vai subir, unidade nova, não tem unidade nova. Mas por quê? Porque não fez o conteúdo. Como assim? Né? Então não tem como improvisar. Então quem trabalha com educação à distância tem que fazer as coisas dentro dos prazos. Estado de estudo constante, que a gente já discutiu bastante, e verdadeiro comprometimento com a causa da educação. Eu acho que isso daí, sem dúvida alguma, é o principal. Né? Quando você se propõe a fazer um trabalho como educador, então eu acho que realmente você tem que estar comprometido com aquilo que você está fazendo. Independente de ser presencial, à distância, enfim, a educação da mesma forma.